Imagina a cena. Você mal consegue ficar em pé muito tempo, não dorme direito de dor na coluna, vive à base de remédio, laudo, exame. E mesmo assim, toda vez que alguém fala em INSS, você escuta: "Ah, hérnia de disco, o INSS só te encosta um tempinho, a aposentadoria por invalidez eles não dão nunca." A dúvida que trava sua vida é essa: será que em 2026, essa história de hérnia de disco, aposentar por invalidez, é verdade em algum caso? Ou o máximo que dá para conseguir é um benefício temporário que vive sendo cortado na perícia? Fica comigo até o final porque, em poucos minutos, eu vou te mostrar 3 coisas que praticamente definem o seu futuro. Quando a hérnia de disco só gera direito a benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, quando ela pode, sim, levar à aposentadoria por incapacidade permanente, à aposentadoria por invalidez. E o que você precisa organizar de laudos, exames e histórico de trabalho para não ser cortado de cara na perícia do INSS. Vamos direto ao ponto. Hérnia de disco sozinha não é passe livre para a aposentadoria por invalidez. O que o INSS analisa não é o nome da doença, mas o quanto ela te incapacita para o trabalho. O próprio INSS já deixou claro que não existe lista mágica de doenças que garantem automaticamente aposentadoria por invalidez. O que existe é avaliação caso a caso, por perícia médica, verificando se aquela pessoa está total e permanentemente incapaz de trabalhar e se cumpre os requisitos de contribuição. Por isso, a maioria das pessoas com hérnia de disco entra primeiro no benefício por incapacidade temporária, o famoso auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária. Esse benefício é para quem está temporariamente incapaz de trabalhar, mas com expectativa de melhora, seja com tratamento, fisioterapia, remédios ou até cirurgia. Aqui vale ter qualidade de segurado, ou seja, estar contribuindo ou dentro do período de graça, cumprir em regra 12 contribuições de carência, salvo exceções. Comprovar com laudos e exames que está incapaz para o seu trabalho por um período. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, é outro patamar. Em 2026, as regras continuam exigindo 3 coisas junto: incapacidade total e definitiva para qualquer atividade que te garanta subsistência, não apenas para a função atual. Carência mínima de 12 contribuições, salvo em alguns casos específicos. Qualidade de segurado no momento em que a incapacidade se instalou. Se a perícia entender que a sua hérnia de disco te incapacita de forma permanente, sem chance real de reabilitação para outro tipo de trabalho, aí sim o benefício pode ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Como isso funciona na prática para quem sofre com hérnia de disco? Se a dor é forte, mas ainda há chance de melhora com tratamento, normalmente o INSS concede auxílio por incapacidade temporária, com data para nova perícia. Se a pessoa já passou por vários tratamentos, cirurgias, tem sequelas importantes e a equipe médica entende que é improvável que volte a trabalhar em qualquer função compatível, aí entra a possibilidade real de aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, presta atenção aqui e depois me conta nos comentários. Comenta aqui embaixo. Hoje, você ainda consegue trabalhar em algum tipo de atividade mais leve ou sua coluna te trava até nas tarefas de casa? Você já teve benefício do INSS negado ou cortado por causa da hérnia de disco? Com essas respostas, eu posso gravar um próximo vídeo só mostrando exemplos práticos de laudos, profissões e situações em que o INSS tende mais a encostar
e em quais casos a chance de aposentadoria por invalidez aumenta. Voltando, tem outro ponto importante, que é o valor e o plus que algumas pessoas podem receber. Para quem se filiou ao INSS depois da reforma, a aposentadoria por incapacidade permanente, em regra, é calculada com base em porcentagem da média de todas as contribuições, com algumas situações em que chega a 100% dessa média, especialmente em casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Em casos gravíssimos em que a pessoa depende de outra para atividades básicas do dia a dia, ainda existe a possibilidade de um adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, mesmo em 2026, quando comprovada essa necessidade de assistência permanente. E, para quem não consegue aposentadoria por invalidez, mas também não tem condições de voltar imediatamente ao trabalho, o caminho continua sendo manter o benefício por incapacidade temporária ativo, renovando com laudos atualizados, ou discutir na Justiça quando a perícia do INSS desconsidera exames e relatórios médicos consistentes. Nesse cenário, muitos segurados têm conseguido transformar o só encostar em reconhecimento de incapacidade permanente, principalmente quando a hérnia de disco vem acompanhada de outras doenças que, somadas, tornam o quadro irreversível para o trabalho. Antes de encerrar, um recado rápido. Eu deixei separado aqui na descrição alguns produtos que podem ajudar quem sofre com dores de coluna no dia a dia, como suportes ergonômicos, travesseiros e materiais que explicam exercícios e cuidados básicos para proteger a coluna. Dá uma olhada depois do vídeo, porque a ideia é justamente complementar a informação com coisas práticas que podem aliviar um pouco sua rotina. Para fechar, guarda estas 4 ideias-chave na cabeça. Hérnia de disco não garante por si só aposentadoria por invalidez. O que manda é o grau de incapacidade que ela causa em você e se essa incapacidade é temporária ou permanente de verdade. Quando ainda há perspectiva de tratamento e melhora, o caminho é o benefício por incapacidade temporária, o auxílio doença. A aposentadoria por incapacidade permanente só entra em cena quando não há chance real de reabilitação para outra atividade. Em 2026, continuam valendo os requisitos básicos: qualidade de segurado, carência mínima e comprovação por perícia de incapacidade total e permanente para qualquer atividade que garanta renda. Sem isso, o INSS costuma encostar em vez de aposentar. Quem já está aposentado por invalidez e depende de outra pessoa para tudo, ainda pode ter direito a um adicional de 25% no benefício. E, se o INSS negar, a Justiça tem sido um caminho importante para revisar decisões erradas em casos graves de hérnia de disco somada a outras limitações. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor seus direitos, se inscreve no canal Informação e Cidadania, curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo ou colega de trabalho que sofre com a coluna e deixa seu comentário aqui embaixo dizendo qual assunto você quer ver no próximo vídeo.